Olá! A implantação e fomento da energia limpa no estado de São Paulo é uma das pautas de discussão aqui na LESP, em especial na Comissão de Infraestrutura. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios Vicente Camilo, que é economista. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Obrigado à LESP pelo convite e muito agradecido por a gente falar aqui sobre energia limpa e transição energética. Obrigada. Também temos, só que em ambiente virtual, Paula Mizan Kainberg, que é doutora em gerenciamento de projetos. Seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. Obrigada, LESP. Vamos falar desse assunto aí que nos interessa tanto. Obrigada. Bom, para começar, vamos explicar direitinho o que é a energia limpa. Então, Vicente, fala para a gente o que faz a energia limpa e também se tem uma diferença com a energia sustentável. Sim, legal. A energia limpa é toda fonte de energia que não emite ou emite menos gases que causam o efeito estufa. Então vamos fazer uma comparação simples aqui, por exemplo, a energia solar. Né? A energia solar ela se aproveita do próprio sol e converte essa energia do sol através das placas solares em energia elétrica que é injetada na rede, vamos falar assim. Isso não emite gases que causam o efeito estufa, por exemplo, CO2, o gás carbônico, entre outros, ou emite numa quantidade muito, muito pequenininha ou muito inferior a outras fontes de energia que são consideradas como sujas, podemos dizer assim, porque elas de fato emitem muito CO2. Tá? E de fato existe uma relação muito próxima entre limpa e sustentável, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de energia limpa e renovável. Né? Então, se você pegar o caso da solar, que eu acho que é o melhor exemplo, ela é limpa, porque ela emite quase nada de CO2 ou muito pouquinho, e ela é renovável porque você consegue aproveitar todo dia o sol, né, e todo dia obter ali nova energia desse processo. Enquanto você tem outras fontes de energia que não são renováveis, porque você precisa, por exemplo, imagina extrair o carvão, colocar o carvão numa caldeira para ele queimar e essa queima gerar energia. Ela é suja porque ela emite CO2 e ela não é renovável porque precisa passar por um processo de extração mineral. Tá? Então, existe sinergia entre limpa e sustentável, mas a sustentável ela traz um conceito mais amplo, porque também traz no seu bojo, né, a ideia de ser renovável. Tá? Então, é esse o conceito. Paula, quais são os itens, né? Não sei se... Fontes. As fontes, exatamente. Quais são as fontes, então, de energia que nós temos hoje que são consideradas, então, limpas? Tá, a gente tem algumas. A gente tem a solar, tem a eólica, biogás, biomassa e PCH, que são pequenas centrais hidrelétricas. Mas a mais comum no Brasil é a solar, tá? Explica um pouquinho para a gente a diferença delas, até a utilização. A solar fica claro, né? Mas as outras? A eólica usa o vento, são aqueles ventiladores enormes que a gente vê instalados às vezes até no meio do mar. Então ele se aproveita do vento para gerar energia. Biogás, por exemplo, a gente poderia fazer biogás num lixão. Tá? Então, o gás emitido pelo lixo que está ali, ele é capaz de gerar energia. Então, seria uma oportunidade ótima, inclusive, para a gente aproveitar melhor esses espaços que hoje são tão, mal utilizados. E a biomassa, ela usa até um extrato, uma mistura aí de substâncias mais naturais, que também permitem que você faça a geração de energia limpa a partir daí. Todas elas são limpas e renováveis, que foi a pergunta que você fez para o Vicente agora. E o que a gente tem hoje de projeto aqui, principalmente no estado de São Paulo, acho que o Brasil mesmo, né? Estamos já caminhando para uma energia limpa. O que você, primeiro fala com a gente, a Paula, depois até o Vicente conta um pouco da experiência dele. No estado de São Paulo, a gente tem aqui uma separação entre a capital e as demais cidades, né, do estado. O que tem muito projeto, de fato, é a energia solar. A grande dificuldade que existe hoje é na capital, porque para você poder construir uma fazenda solar, primeiro você precisa de insolação e você precisa de espaço para construir as fazendas. E a gente não tem isso na capital. Mas fora da capital tem muito projeto, inclusive são onde estão os maiores
produtores de energia hoje no país. Tem muito geradora com projetos novos sendo construídos e já gerando energia enfim, no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo. Então, não é um problema fora da capital. Na capital, aí agora, assim, os projetos que estão sendo construídos, mas ainda muito pensados, nada tanto ainda efetivo, é permitir que a gente construa fazendas solares, por exemplo, em cima de tetos de grandes supermercados ou, enfim, armazéns. Tudo isso permitiria que a gente construísse fazendas solares menores do que se a gente tivesse um espaço mais amplo, mas capazes de gerar energia o suficiente para, enfim, vou chamar o termo alimentar, né? Algumas residências ou até mesmo algumas empresas. Isso, legal. Até complementando o que a Paula disse, né, fazendo essa separação entre capital e interior, né? De fato, no interior você tem um predomínio de novos projetos solares, né? De fato, porque o estado de São Paulo, no interior, faz muito sol, né? Você tem regiões com muita insolação e com terrenos mais baratos, né? Capazes aí de absorver fazendas solares, tá? E você também tem no interior de São Paulo muita biomassa. Porque a biomassa ela pode ser extraída através da recuperação da matéria orgânica, né? Então, por exemplo, a cana, que no estado de São Paulo é super predominante. Então você tem subprodutos no processo de produção do etanol ou do açúcar que você pode usar para gerar energia, né? Então é uma derivada da cana também. E como a gente sabe, né, no interior de São Paulo tem muitas usinas de cana-de-açúcar. Então se produz muito também biomassa no interior de São Paulo. E aqui na capital, até complementando o que a Paula disse, também você tem a intenção de alguns projetos em lagos. Por exemplo, na represa Billings, Guarapiranga, você pode fazer projetos de solares, então placas solares flutuantes, né, que elas aproveitam o sol originado ali, tem um grande espaço e o custo é interessante. Então você tem viabilidade econômica para esses projetos. E esses projetos estão sendo pensados hoje e talvez em breve vão começar a ser desenvolvidos. A gente vai poder ver nas represas aí energia solar. Não impacta negativamente? Não impacta negativamente no potencial hídrico, né? Que é no potencial de abastecimento hídrico da cidade de São Paulo, por exemplo. Não impacta. E você acaba aproveitando um espaço que não é aproveitado hoje, né? Você acaba gerando uma nova atividade econômica sustentável, viável, em cima das represas e lagos com placas solares flutuantes, vamos chamar assim. Interessante. E existem projetos como esses na Europa, já existem alguns projetos sendo desenvolvidos nesse sentido e acho que o Brasil em breve também terá. Inclusive aqui na Lesp, no Palácio 9 de Julho, nós temos também as placas solares, né? Já foram colocadas lá já há alguns anos em funcionamento, pensando também nesse momento sustentável, né? Todos os ambientes também colaborando. São Paulo, acho que o Brasil em si, né, por termos essa característica tropical, tem a questão então do vento, do sol, da água. Nós somos promissores, Vicente, nessa questão da energia limpa? Super promissores. São Paulo é promissor em muita coisa, né? É um estado muito dinâmico e energia também. Por quê? Porque a gente consegue se aproveitar dessas fontes naturais que o Brasil tem de sobra, né? E a gente consegue também se aproveitar de um sistema elétrico no Brasil, digamos assim, que tem uma boa gestão, né? Você tem, por exemplo, operadores no sistema de energia brasileiro que controlam a geração, a entrega dessa energia. Você tem alguns problemas, obviamente, pontuais, mas o sistema energético brasileiro, ele funciona, né? É um fato, a gente vê isso todo dia, porque todo mundo acende a luz e a luz está lá, né? Então, a gente consegue, sim, aproveitar. A gente tem um potencial grande de matéria-prima para isso, como sol, como hidrovia, né, como água, enfim, como material orgânico para a questão da biomassa. E acho que a gente tem super potencial, sim. Mas claro que tem muitos elementos aí. Por exemplo, o mundo agora está num processo de transição energética, né? Esse é o termo, até a gente fala melhor dele daqui a pouco. O mundo está, então, nesse processo de transição energética que é substituir matrizes sujas por matrizes limpas,
né? E você vê benefícios tributários sendo dados por governos, linhas de crédito sendo dadas por instituições financeiras, bancos de fomento e etc. Então, acho que é um passo que o Brasil também vai caminhar agora daqui em diante. Uhum. Até Paula, fala um pouquinho para a gente dessa transformação que a gente vive. A gente está passando como o Vicente comentou, né? O mundo está passando por essa transformação na transição energética, né? A gente está abrindo os olhos para uma coisa que antes a gente tinha uma preocupação, mas não sabia muito o que fazer. Hoje a maioria, enfim, todo mundo fala sobre isso, mas a população, né? A população normal, eu, você, enfim, a gente não sabe muito como que a gente consegue contribuir para isso. Enfim, foi para isso que a gente entrou até nesse mercado, permitir que todo mundo faça a sua parte, todo mundo faça a sua contribuição. Já existe uma atenção, né, dos bancos, das empresas, de melhorarem essa descarbonização, permitir que não só o próprio estabelecimento, mas os seus parceiros, os seus clientes descarbonizem, permitindo que a gente use todo mundo de uma matriz limpa de energia. Então, já existe no Brasil essa grande preocupação, tanto que você tem geração de energia limpa espalhada pelo país todo. E São Paulo, de fato, como o Vicente comentou, é um dos maiores investidores disso. Então, o que a gente veio aqui, entrou nesse mercado, foi para justamente permitir a massificação dessa transição energética, permitir que a população faça parte dessa mudança, e não apenas as grandes empresas, os governos, parar de cobrar de todo mundo e também fazer a nossa parte, sabe? Mas essa transição energética, quando você fala da participação popular, de que maneira ela aconteceria? Porque a gente pensa mesmo na questão da indústria, e a população, de que maneira está perto dela? Então, exatamente, a gente sempre cobra da indústria, a gente sempre cobra do governo, cobra das cidades, a gente cobra, mas a gente também a gente pode fazer a nossa parte. Hoje é possível que pessoas físicas ou jurídicas contratem o uso da energia limpa, contratem a geração de energia limpa direto do gerador, e não mais receba a energia que a gente naturalmente sempre recebeu em casa. Hoje a gente não sabe de onde vem a energia que chega na nossa casa, a gente só sabe que a gente acende o botão e acende a luz. A gente liga o botão, né, e acende a luz. Mas hoje a gente já pode escolher de onde vem a nossa energia, a gente já pode escolher consumir energia limpa. E acho que é pouco divulgado isso até, por isso que a população talvez ainda não tenha feito tanto a sua parte. Mas a gente consegue fazer sim. Então, a gente consegue ajudar o governo, ajudar o país, ajudar as indústrias nesse consumo de energia limpa no mundo, não só no Brasil, porque isso já é algo bem disseminado fora do país, Estados Unidos, Europa, Oceania, todo mundo já está surfando essa onda. Acho que o Brasil, por mais que gere muita energia limpa, nós, né, o povo, ainda não sabe que pode fazer parte disso. Vicente, e quando se tem, por exemplo, a concorrência, que até pouco tempo, então, sem ter a energia limpa, a gente não tinha. Você acaba ficando refém ali, aquele serviço, pronto, acabou. Quando se tem concorrência, é possível também diferenciar ali preços, negociar preços. A gente pode falar que a energia pode baixar esse valor tão alto que a gente paga em conta? Sim, e eu acho que vale explicar um pouquinho sobre o mercado de energia brasileiro, a transformação que ele está passando aí nos últimos anos e vai passar no futuro. E o papel até da própria Elect, né, que veio para o mercado justamente para operar essas mudanças, né? Então, vamos lá. O mercado de energia brasileiro ele foi constituído sob a lógica dos monopólios, né? Então, a distribuidora, seja no estado, numa região ou numa cidade, ela tem um monopólio daquela região e ela entrega a energia para a população ali, para a sociedade, pessoas físicas, jurídicas, governos, etc. E então você acaba sendo um pouco obrigado a consumir aquela energia, tá? Da distribuidora ou da concessionária. Legal. Só que nos últimos anos, o Brasil tem passado por um processo de abertura do mercado de energia, sobretudo para fomentar a transição energética, as matrizes limpas, que permite o quê agora? Permite que você escolha a sua fonte de energia. Então, ao invés de você consumir da distribuidora automaticamente, você pode escolher um outro gerador. Imagina assim, eu quero um gerador de energia solar e como esse gerador está operando sobre uma ótica de concorrência, ele traz melhores preços para você.
Tá? Em resumo, é isso que acontece. Então você tem hoje ofertas de geradores que chegam até 30%, 40% de desconto em relação ao preço tradicional. Então, são descontos significativos, tá? Claro que tudo vai depender do perfil do consumidor, se o consumidor consome mais ou menos, se ele é uma pessoa física ou jurídica, mas é muito comum hoje a gente ver descontos que vão de 10% a 25%, 30%. E aqui eu estou falando do Brasil todo, tá? Não estou me especificando só o estado de São Paulo. O estado de São Paulo também tem, mas a gente vê esse movimento no Brasil todo. E a Elect, ela surgiu justamente para ser o quê? Para ser esse marketplace de energia limpa no Brasil. Então, as pessoas física ou jurídica entram lá, podem fazer cotação sobre os seus contratos, né? Então, eu consumo, por exemplo, R$1.000 de energia por mês, eu estou na região tal, e eu sou uma pessoa física ou jurídica, eu consigo saber ali qual é o melhor contrato para o meu perfil. Ou seja, qual é o contrato que eu vou pagar menos. E dali eu consigo contratar numa solução que é 100% digital, né? Então, essa abertura de mercado de energia no Brasil está permitindo para a gente, para o brasileiro como um todo, se aproveitar do processo de transição energética. Porque, ao mesmo tempo que você abre, gera um mecanismo de concorrência, preços menores, você só tem ali energia limpa, e isso é uma questão regulatória, né? Todas as matrizes são limpas, e você também consegue fazer isso em plataforma digital, contratação muito mais simples, você não precisa ir na distribuidora ou na concessionária, você não precisa fazer nenhuma obra, né? Então, via de regra, é muito mais simples de aderir, muito mais fácil, você economiza, consome energia limpa e agora sabe de onde você está contratando. Né? Até para a gente deixar bem claro, como se fosse ali a questão da contratação de uma empresa de telefonia, operadora de telefonia. Acho que essa é a melhor comparação. É uma espécie de portabilidade, que você vai portar o seu fornecedor, o seu provedor. Você vai escolher um provedor X ao invés do Y, porque ele traz melhores preços e um produto que você sabe qual é. Você sabe, por exemplo, que é energia solar ou eólica, ou biomassa ou biogás, enfim. Então fica muito mais transparente o processo, você paga preços menores. E o processo de contratação ou descontratação, ele é digital, muito mais simples, muito mais fácil. Então, quando a gente fala de transição energética no Brasil, a gente fala disso tudo. Dessa possibilidade dos consumidores comuns, eu, você, a Paula, consumir energia limpa, mais barata, em meios digitais, e com isso se beneficiar naturalmente. Não precisa de nenhuma adaptação na casa. Não precisa de adaptação na casa, não precisa de adaptação na sua empresa, salvo em casos muito específicos, tá? Mas regra geral não precisa. E você, com isso, também está contribuindo para o meio ambiente, tendo garantia de que você está consumindo energia limpa, sustentável, enquanto que na distribuidora você não sabe o que você consome. Porque a distribuidora, ela te oferta uma energia que é uma espécie de mistura de fontes de energia. Tem renovável e tem não renovável ali. Tem sustentável e não sustentável, né? Então você acaba recebendo as duas matrizes, né? Sem saber. Agora você pode saber. Isso é muito interessante. Sim. Paula, e a gente está falando aqui de algo que, com certeza, quem está em casa já vai começar a pesquisar e falar como que eu mudo. Mas o acesso é fácil? Está ali presente em todas as cidades? Já dá para fazer essa mudança para essa energia limpa? Ou ainda é essa transição? Não, hoje é possível você fazer transição para consumo de energia limpa em quase todos os estados do Brasil, tá? Assim, você tem algumas cidades que eventualmente não têm energia disponível no momento, mas isso é uma questão de tempo. É até alguém botar de pé alguma nova fazenda solar, alguma nova possibilidade de consumo de energia limpa. Então, hoje é possível você consumir energia limpa em qualquer estado do país, tá? Não necessariamente você vai ter eólica em todas, ou enfim, mas solar certamente você vai ter em todas. Então você consegue fazer, e o acesso ele é muito simples, sim. É que ele é pouco divulgado. E quando a gente apresenta, por exemplo, essa ideia para alguém, depois que a gente explica o que é e que desmistifica o que é, todo mundo fala, mas peraí, por que eu ainda não contratei? E é exatamente isso, uma pouca divulgação que a gente não tem acesso. Mas hoje é possível você consumir em qualquer estado do país energia limpa, sim,
salvo algumas cidades, como a capital, por exemplo, de São Paulo, que tem essa dificuldade de ter espaço, né, para construção de opções onde você vai aderir, mas tirando algumas exceções, você consegue sim. E é um processo, ele é tão simples que as pessoas acham até estranho. Uhum. Até a questão, para eu entender, a fazenda, então, que vocês citam, seria um espaço adequado que possa ser colocadas as placas, possam ser colocadas as placas. Isso, perfeito. É legal fazer essa explicação, porque no Brasil, há muito tempo já é permitido você pôr uma placa solar na sua casa, no seu telhado, né? Então, isso já é um mecanismo antigo, né? Aqui no Brasil já se opera há muito tempo. Mas esse mecanismo, ele é chamado de autogeração. Você gera energia para o seu próprio consumo, tá? No resumo é isso. Então, você está lá, o seu telhado, imagina que ele tenha 10 metros quadrados, eu estou inventando qualquer número aqui, mas com isso você consegue instalar uma quantidade de placa que permite você gerar uma quantidade de energia que abastece o seu consumo. E legal, e isso acontece de maneira já há bastante tempo no Brasil, né? O que tem sido atualizado no Brasil e recentemente regulado, virou lei, regulação da ANEEL, né, que é a agência reguladora do mercado elétrico, é a possibilidade de um negócio, uma empresa, montar uma geração de energia. Então imagina uma fazenda, literalmente, uma terra, onde ela coloca várias placas solares, né, que geram uma quantidade de energia capaz de abastecer várias unidades consumidoras, várias residências, várias empresas. Então isso, na prática, você está criando um negócio de energia que pode vender energia para consumidores comuns. E isso no Brasil é um movimento recente. E aí já não é mais uma autogeração, é uma geração compartilhada. Alguém gera e compartilha essa geração para vários consumidores, pessoas físicas e jurídicas que estão naquela região do gerador. Então é por isso isso até explica o que a Paula disse, que é um processo de transição que às vezes você não tem a disponibilidade naquela cidade. Por quê? Porque aquela energia às vezes já foi até esgotada, existia, mas vários consumidores já demandaram aquela energia. Então você precisa levantar novos projetos para que aos poucos mais pessoas possam ingressar nesse mercado, mais empresas, né? Por exemplo, hoje a Elect opera em 20 estados do Brasil, né? Então, além de São Paulo, operamos em outros 19 estados, aproximadamente em 30 distribuidoras, então em 30 regiões, né, dentro desses estados todos. Então, em todos esses lugares existe disponibilidade de energia. Em todos esses lugares, as pessoas físicas e jurídicas podem entrar lá, contratar e mudar, migrar, né, ou fazer a portabilidade para esse novo serviço. Até para a gente dar um exemplo mais concreto. Tá. Então, ali nós temos um conjunto de prédios, um condomínio. Perfeito. Com alguns, então, prédios. Tem aquele espaço lá em cima, né, do terraço, mas que não é tão grande quanto o terreno todo. Porém, aquele espaço, já com as placas, abastece todos os andares ou não? Não. Precisaria de mais. Precisaria de mais. É por isso que as placas solares na sua residência, elas têm uma limitação. Por exemplo, você mora numa casa alugada, você não consegue instalar uma placa solar na sua casa, porque ela é alugada. Ou você mora num apartamento, você não consegue instalar no prédio, porque não tem espaço. Então, por isso que você não consegue aderir ao alto consumo, né? Que é quando você gera para si mesmo. Então, você precisa aderir para esse outro formato, que é comprar a energia, digamos assim, de uma fazenda solar que está produzindo. E ela produz aonde? Ela produz em algum terreno dentro daquela região. Aí o que ele faz, né? Vamos imaginar o caso da energia solar, mas isso se aplica para biomassa, para o biogás, se aplica para todo mundo. Ele está gerando a energia, injetando essa energia na rede ali de maneira contínua, né? Então o sol está batendo, gera energia, a energia vai para a rede e essa energia na rede ela é distribuída para quem contratou, né? Para quem contratou esse serviço, e a distribuidora continua sendo responsável por entregar a energia na sua casa. Então os postes que estão ali, eles continuam entregando a energia na sua casa. Então por isso que não é preciso obra nem instalação, porque aquele mesmo poste continua entregando aquela energia. Ocorre que agora o fornecedor de energia ele é diferente. Mas o sistema seria o mesmo. No caso, a energia ela é enviada ali pelo
pelo mesmo sistema, pelo mesmo cabeamento. E a distribuidora, o que ela faz? Ela faz um mecanismo de gestão e controle disso. Então, ela verifica lá que o gerador injetou tanto de energia na rede e essa energia está sendo consumida pelos consumidores que contrataram. Tá? Com base nisso, existe um mecanismo de compensação. Então, injetou 100, consumiu 100, então tá tudo bem. Né? E aí, esse gerador, ele emite uma fatura para o cliente, uma nova fatura, com um preço menor. E mesmo assim, quem entrega a energia continua sendo a distribuidora, de modo que se tiver algum problema de faltou energia na minha rua, faltou energia na minha casa, na minha residência, o problema continua sendo da distribuidora, porque é ela que entrega a energia na sua casa. Corre o risco de faltar energia? Não corre o risco, salvo nos casos que já acontece hoje em dia. Né? Já falta energia hoje em dia por algum problema na rede, algum problema de distribuição. Isso pode continuar acontecendo, mas não falta energia por conta de um problema na geração. Tá? Isso não acontece. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. E, Paula, voltando, você já fala sobre esse assunto pra gente, tá? Ainda tem muita coisa interessante para falar. Fica por aí. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje falando sobre a geração de energia limpa e também como esse processo acontece, essa transformação. Recebo aqui nos nossos estúdios Vicente Camilo, que é economista, e também em ambiente virtual, Paula Mizan Caimberg, que é doutora em gerenciamento de projetos. Paula, a gente terminou então o bloco anterior, né, o Vicente explicando para a gente como é essa distribuição, até tirando um pouquinho esse receio de aí, vai faltar energia, não vai, enfim, você tinha uma contribuição também para fazer. Sim, porque tem uma forma que eu gosto de explicar, que eu acho que fica assim muito claro para a gente o que é essa contratação. Hoje, eu não sei, e nem você sabe, de onde vem a energia que chega na sua casa, se ela vem do norte do país ou do sul do país. A grande diferença agora é que você pode saber. A sua distribuidora, ela entrega 2 serviços na sua conta. Ela entrega a geração de energia e a distribuição de energia. E há pouco foi regulado que você pode separar esses 2 serviços em 2 contas diferentes, deixando o serviço que você paga para a distribuidora continuando sendo pago para a distribuidora, mas a sua geração de energia você pode escolher de onde você consome. Então você separa os serviços que você hoje usa da distribuidora. E a geradora, ela te oferece, por N razões, ela te oferece uma energia mais barata. Então você vai agora saber de onde vem a sua energia. O risco de faltar a luz é o mesmo risco que a gente tem hoje, que é um risco da rede. Você vai ligar para os mesmos lugares que você liga hoje, você vai ter que esperar os mesmos prazos. Isso não muda. A grande diferença é que você vai acabar sabendo de onde você está recebendo a sua energia, pagando mais barato e tendo a certeza que você está consumindo energia limpa. A gente, inclusive, teve aqui na Lesp uma CPI para investigar as questões, por exemplo, da Enel, que é a fornecedora de energia aqui do estado de São Paulo. Tendo, então, outras empresas, concorrência, isso também pode diminuir esses problemas, essas dúvidas que acontecem em relação ao que é oferecido para a população e o que realmente a população recebe de energia? Isso é muito importante, porque a resposta ela é não. Por que não? A Enel, por exemplo, ela é distribuidora, então ela vai continuar, é o que a Paula disse agora, ela vai continuar fazendo o serviço, ou prestando o serviço de distribuição. E é aí que estão os problemas de falta de energia, de queda, de intermitência na rede, né? Às vezes dá aqueles apagões e voltam e tal. Então, esse serviço continua sendo prestado pela distribuidora, pela concessionária. Então, esses problemas, eles não mudam em função desse novo mercado. O que muda é você escolher, né, um novo fornecedor de energia, um novo gerador. Que é importante diferenciar. Existe o fornecedor de energia, que é o gerador, e existe o distribuidor de energia, que é o que entrega a energia na sua casa. O distribuidor, ele é a concessionária, e o fornecedor é o gerador.
O que ocorre agora é que você pode contratar um novo fornecedor e pagar mais barato por isso. Aí nós temos também a mudança em relação, por exemplo, aos carros elétricos. Como que fica essa questão quando a gente fala de energia limpa? Legal, isso está super dentro do nosso contexto. Por quê? A eletrificação de carros, ela, na prática, está fazendo que um grande volume de consumo de energia, que antes era via combustível, petróleo, passe agora para a rede elétrica. Então você tem um aumento de consumo de eletricidade muito significativo, e não faz sentido você ter um carro elétrico que não emite poluentes, mas abastecer a eletricidade do seu carro com energia suja que emite poluição. Então você precisa abastecê-lo com energia limpa também. Porque a energia limpa ela também é mais barata, né? Como a gente até disse antes. Então, isso está completamente conectado. E os carros elétricos, em um futuro, né, nos próximos 10, 20, 30 anos, eles vão ser a nossa realidade. Né? A grande maioria dos carros será pelo menos híbrido. Já não existe mais muitas dúvidas em relação a isso. E isso vai gerar uma grande demanda, um aumento de consumo de eletricidade, porque você vai deixar aí os combustíveis, tipo gasolina, etanol, diesel, e vai começar a consumir mais energia elétrica. Então você precisa de mais geração limpa e mais barata para conseguir abastecer aí o aumento de demanda que vai acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos. E Paula, isso pode ajudar também a forçar ali que o valor, né, o preço do carro elétrico caia, porque ainda não é acessível para a maioria da população. Pode. Tudo que depende de tecnologia, com o passar do tempo, o preço cai, né? Então, um carro híbrido, por exemplo, um carro elétrico, ele é muito dependente de tecnologia e naturalmente, com o tempo, com o desenvolvimento de novas tecnologias, enfim, com a inovação chegando por aí, a tendência é que se caia. No início, no primeiro carro elétrico que lançou, o preço era muito, muito maior, totalmente inacessível à população. Hoje ele ainda é um carro mais caro, mas ele é um carro que você já vê na rua. Outro dia eu peguei um táxi, ele era um Tesla. Falei, pô, o primeiro Tesla que eu andei na minha vida foi um táxi. Então, assim, é uma coisa completamente fora do que eu imaginava que fosse acontecer. Sabe aquela coisa que você fosse imaginava que só ia acontecer isso em 2050. Não, já está acontecendo agora. Então, tudo que é dependente de tecnologia, inclusive as placas solares também são dependentes de tecnologia, a tendência é que o preço caia e venha reduzindo ao longo do tempo. Imagina você poder comprar um carro elétrico mais barato, conectar ele na sua casa, carregar ele na tomada, usando uma energia mais barata, a população só se beneficia. Não tem nada ruim a partir daí. Ainda contribui para o meio ambiente. Fala um pouquinho também, até a Paula fala, depois o Vicente em relação a isso, o que a gente tem de avanço da legislação. Porque tem a questão dos impostos, existem processos que são importados ou são produzidos aqui, a gente tem tudo isso envolvido e acaba também ou encarecendo ou até diminuindo o valor. Paula? Eu acho que gera muita incerteza na gente, sabe? Especialmente aqui no Brasil. Muito se fala, mas de fato existe um esforço muito grande do país todo, independente de governo, de ir rumo à abertura do mercado de energia. E a tendência é que os impostos venham a favorecer isso. Não à toa, esses geradores que a gente pode escolher hoje, que estão localizados nas nossas redes de distribuição, etc., tem esse benefício fiscal também que nos permite contratar uma energia mais barata. Então, acho que talvez seja muito mais a incerteza que fica na gente de saber, mas será que vão taxar? Será que vão? Mas se provou, pelo menos até agora, que todo mundo está indo rumo à abertura do mercado, querendo estimular esse mercado, e não o contrário. Não sei se o Vicente tem algo diferente aí. Eu acho que é uma tendência, eu acho que tem um pouco do que a Paula disse, tem uma incerteza de as regras nem sempre serem tão claras, né? E aqui falando também de Brasil como um todo. Mas existe uma tendência de abertura de mercado de energia, isso significa que todos os consumidores vão poder contratar a qualquer momento a sua energia, descontratar, como telefonia, né? Esse mecanismo de portabilidade ele vai ser muito mais disseminado aí nos próximos 5 anos, provavelmente.
E o mercado, aí ele vai mudar de figura. Ao invés de você estar ligado a um monopólio de energia, você vai ter que escolher a sua energia, né? Então você vai ter que escolher. Então isso é bacana, porque isso vai trazer concorrência, melhores preços, etc. E existe uma outra questão que são os benefícios tributários para a produção de energia limpa. Os benefícios tributários para utilização de carros elétricos, né? Essa é uma tendência mundial, que provavelmente também vai ser trazida para o Brasil da maneira que deveria, porque existe hoje um pouco de incerteza, mas já existem alguns mecanismos tributários de benefício para a produção de energia limpa. Para carros elétricos, alguns mais recentes, mas esse movimento acho que precisa ganhar um pouco mais de força, para que a gente consiga, de fato, ter essa transição numa velocidade desejada. Por quê? O que seria desejado aqui? O Brasil tem um compromisso internacional para cumprir com o Acordo de Paris, né? Que é promover a descarbonização, ou seja, que a nossa economia seja net zero. Até é legal explicar esse conceito. O que é ser net zero? Net zero é quando você compensa os carbonos emitidos. Então, por exemplo, imagina assim, eu tenho uma fábrica. A minha fábrica tem a emissão de poluentes. Então, esses poluentes emitem CO2 na atmosfera, que causa o efeito estufa e gera mudanças climáticas, etc. Tem toda essa cadeia, digamos, negativa. O que você pode fazer? Você pode consumir energia limpa, de modo que você consegue compensar essas emissões de CO2, porque você está deixando de emitir, né, CO2. Então, esse é um processo de descarbonização. O Brasil tem um compromisso internacional de ser livre ou net zero, ser neutro de carbono, né, nos próximos anos. Então, o processo de transformação energética ele é fundamental para isso. E o processo também de adequação para carros elétricos é muito importante nesse aspecto. Tá? Então, tudo isso está acontecendo como pano de fundo desse movimento, de tudo isso que a gente tem falado aqui. Até essa questão que você disse sobre essa compensação, né? Quando eu comentei que a Lesp tem aqui as placas solares, também foram plantadas 20 mil mudas de árvores para fazer uma compensação de emissão. Foi feito um cálculo aqui com os funcionários, tanto a utilização dos carros, o percurso, os dias da semana, quanto se usava, então quanto que a Lesp em si emitia de gás, e daí foi feita essa compensação também. Isso. É nesse sentido. Exatamente nesse sentido. Por exemplo, a Elect, esse ano, a gente já ofereceu energia limpa, que é um consumo equivalente a se plantar aproximadamente 5 milhões de árvores. Né? Então você disse, né, que a Lesp plantou 20 mil árvores. Isso. Né? Então você vê como o mercado de energia ele é muito significativo nesse aspecto. Então a gente, esse ano, ofereceu energia limpa num consumo que é equivalente a plantar 5 milhões de árvores. Então é muita árvore, né? Naturalmente é muita árvore. E por quê? O mercado de energia ele polui muito. Ele emite muito gás carbônico ou gases que causam efeito estufa. E por isso que limpar a matriz energética é fundamental para o Brasil e para o mundo para frear aí as mudanças climáticas que a gente tem visto, né, em tempo real, como são tão prejudiciais. Paula, fala um pouco também do impacto disso para o meio ambiente. Claro que, né, a gente já falou um pouco e o quanto é importante, então, ter essa energia limpa, mas quando a gente fala assim no geral, né, como que a gente pode perceber isso ao longo do tempo? Lembrando que temos metas, precisamos bater metas aí também em relação ao meio ambiente. Tendência como é que a gente vai ver o resultado disso, né? Imagina se a gente tivesse o país todo consumindo energia limpa, automaticamente a gente ia poder desligar os geradores de energia suja, digamos assim, a gente ia parar de poluir, pelo menos no termos de consumo de energia no Brasil, a gente poderia parar de poluir o país e poderia limpar a nossa matriz energética. Como é que a gente percebe isso? Bom, a gente percebe com a diminuição da poluição, a gente percebe com incentivos que virão para a construção de energia, enfim, de geração de energia limpa. A gente bateria essas metas, porque elas não são difíceis de bater.
Mas quando fica sem você saber como é que você contribui para isso, de fato fica um pouco mais aberto, né? Como é que a gente faz para bater essas metas? Que metas são essas? Então você vê, a Electric, uma empresa que opera há 1 ano e meio, já contribuiu com 5 milhões de árvores. Imagina se a gente pudesse contribuir com 50 milhões de árvores até o final do ano que vem. Enfim, aumentar esse número de uma forma, teríamos até mais espaço para plantar essas árvores, sabe? Não seria só um número de descarbonização, como o Vicente comentou. Então, acho que a forma como é que a gente sentiria isso, de fato, é limpando a matriz energética, parando de consumir energia limpa, seja ele no grid central, no grid descentralizado, a gente ter somente a geração e o consumo de energia limpa no país. Então, é uma diminuição de poluição imediata, não tem muito nem de onde mensurar além disso. Uhum. Se eu puder até complementar, acho que tem outros efeitos bacanas. Porque assim, hoje no mundo, você tem dois grandes movimentos. Um é a transição energética, então esse é um assunto global, relevante, que tem como objetivo frear aí as mudanças climáticas, reduzir os efeitos dela. E você tem um outro grande movimento no mundo, que é a inteligência artificial. Então os dois movimentos estão acontecendo ao mesmo tempo, gerando uma nova economia, literalmente, assim. Então a gente tem novas empresas surgindo, novos produtos, novos empregos, novas expertises, fazendo que também tem esse impacto econômico nessa história toda, super positivo, né? Então você acaba gerando novos postos de trabalho com novos tipos de conhecimento, né? Então, por exemplo, eu trabalho hoje para frear a mudança climática. Isso não existia há 20, 30 anos atrás, né? Isso é muito recente. Então, isso é muito bacana. Então, esse efeito econômico, ele também está andando lado a lado com o efeito ambiental. Isso é muito importante ressaltar. Por quê? Os aspectos ambientais, até pouquíssimo tempo atrás, eles não eram tão econômicos. Então, né, a gente falava 10 anos atrás, pô, eu vou consumir energia limpa. Então, a gente vê, não, é mais caro, vou ter que investir, não sei o que lá, tal. Hoje não. Hoje, fazer isso é também economicamente interessante, porque você consegue daí economizar e ter benefícios derivados disso, tá? Então, isso é muito, muito importante e é uma tendência mundial, né, como eu disse. Você citou a inteligência... Acho que permite... Claro. Desculpa, Rafa, só para complementar, permite que a gente trabalhe por um propósito, sabe, Priscila? Porque hoje muita gente busca isso, esse propósito. Então, você poder trabalhar para ajudar a limpar a energia do país, acho que gera muito valor também. É uma consciência até que deve ser passada ali para as crianças, né? É claro que todos nós, adultos, já sabemos disso, temos essa, talvez nem todos, a consciência, mas talvez o lado financeiro chame um pouco a atenção nesse processo, mas colocando as crianças já para entender, isso é importante. Acho que vocês estão um ponto muito legal. Você até me lembrou, né, de alguns casos nossos, né? Porque a Elect hoje também opera com muitas parcerias, né? De grandes empresas que têm grandes bases de clientes, fornecedores e oferecem para essas suas bases a energia limpa como um benefício, né? Então, né, se você é meu cliente, você consegue economizar energia e consumir uma energia limpa, então isso é super socialmente responsável também. E a gente tem algumas parcerias com escolas que, além de oferecerem isso para os alunos e pais de alunos, de novo como um benefício, tiram da sala de aula um exemplo prático. Então não é só ensinam e depois trazem esse caso como um impacto real, né? Então, agora que a gente aprendeu que isso é importante, como que a gente faz para que isso se tangibilize, né? Então a gente tem alguns programas nessa linha, né? E universidades e escolas, acho que são muito interessantes, né? E ajudam também nesse aspecto educacional. Você citou a questão da inteligência artificial. De que maneira ela pode ajudar também a fomentar, a aumentar a questão tanto da produção quanto da distribuição de energia limpa? Nossa, isso é muito importante, porque produzir inteligência artificial consome muita energia. Esse é o principal, digamos, relação. Bom, enfim, só para fazer um comentário, tanto eu quanto Paula trabalhamos em tecnologia hoje em dia, né? Então, a inteligência artificial é um assunto que nós lidamos no dia a dia para além da energia, tá? E qual é a principal questão da inteligência artificial hoje? Para você conseguir deixá-la inteligente, você precisa de servidores muito grandes,
né, e de um consumo de processamento de chips também muito grandes, isso consome muita energia, mas é muito mesmo. Você tem, se você somar o consumo de data centers, né, que são esses espaços, no mundo, isso soma o consumo de alguns países somados. Tá? Então, a grande questão aqui poxa, se esses caras vão consumir tanta energia, e eles vão consumir cada vez mais, como que você traz isso dentro do escopo da transição energética e da sustentabilidade? Você produz geração limpa dedicada para eles. Tanto que os principais players de inteligência artificial hoje também estão investindo em negócios de energia para abastecer o consumo de energia deles com energia limpa. Isso vai ser cobrado deles, né? Claro que tem todo o aspecto tecnológico, de novas soluções, de como a inteligência artificial ajuda a gente a fazer muitas coisas interessantes. Energia não tá fora disso, mas acho que o principal hoje, o principal link é esse. Produzir inteligência artificial consome muita energia e essa energia vai precisar ser limpa. Precisa ser limpa e precisará cada vez mais ser limpa. Bom, nós estamos chegando já no final do nosso programa. Eu quero agradecer os nossos convidados e também deixar um minutinho para as considerações finais. Agradeço Vicente Camilo, que é economista. Obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado pelo convite. E acho que também faço o convite a todos que estão nos assistindo aí para entrar nesse movimento de transição energética e com isso também ter os seus benefícios e também ter o propósito, né? Como a Paula disse. Isso é muito importante, muito relevante. Obrigada. Também agradeço a participação da Paula Mizan Kleinberg, que é doutora em gerenciamento de projetos. Obrigada. Obrigada, Priscila. Obrigada, Lesp. E a todos, acho que o recado final é não deixem de aderir. Você pode começar a economizar desde hoje e ensinar aos seus filhos como é que a gente pode contribuir para limpar o nosso mundo, né? Acho que isso é muito importante. Legal. Obrigada. O programa Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.